Fala, Logos, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de História do Brasil, pensando o Brasil colônia ainda, tá? E considerando o que nos vestibulares e no Enem, que é o nosso foco, se chama a Sociedade Açucareira, ou a Sociedade do Açúcar, tá? Estamos pensando exatamente no período onde o Brasil é uma colônia e serve à metrópole portuguesa aquilo que a gente chama de matéria-prima, cana-de-açúcar. E aí vai ter uma parada muito importante, que é entender que no Brasil, a matéria-prima, né, naquele período colonial, sendo a cana-de-açúcar, a função da colônia não é simplesmente entregar essa matéria-prima, mas é também trabalhá-la para entregar o produto, que seria o próprio açúcar. Lógico, passando pelo refinamento, com aquele acordo entre Portugal e Holanda, mas nesse momento o Brasil vai ter que fazer esse processo. E aí, diversos grupos, análise de como é que funcionava a economia naquele momento é extremamente importante, tá? Estamos aqui naquele bloco onde você tem aquela média alta recorrência, vai ser muito legal para aprofundar grupos sociais, entender como que funcionava este país nesse período, tá? Então, aproveita o nosso material, aproveita aqui os nossos rabiscos também, né? Aquilo que a gente vai marcar é importante demais para que você considere aí nos seus estudos e vamos dividir essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, quero te explicar quais são as habilidades recorrentes dentro desse eixo temático e na próxima aula quero responder questões com você, revisando alguns pontos que trabalharemos nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Professor, competência de número 2, exatamente. Quero já fazer aquilo que a gente gosta de pensar, que é ganhar tempo, tá? O que é a competência 2? Do que é que ela trata? É isso que a gente vai conversar agora, tá? Entendendo logicamente que é uma competência que vai trazer aqui diversas relações onde grupos sociais que vão aparecer aqui vão produzir essas transformações, tá? É justamente isso que a competência 2 está falando. Compreender as transformações, mas perceber que elas são frutos de relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, a C2, como a gente gosta de resumir aqui, ela fala sobre transformações geográficas. E aí eu quero que você perceba que, nesse momento, a ideia realmente é fazer uma análise de como que, nesse período da história do Brasil, as modificações, as transformações que foram ocorrendo, passa também pelo aspecto econômico, que logicamente é de extrema importância para compreender o cenário que a gente vai estar conversando agora. A habilidade de número 8 talvez seja a habilidade que a gente vai mais pensar de maneira direta, gastando tempo mesmo, entendendo o que é que o Enem pode cobrar aqui nessa perspectiva trazida pela habilidade 8. Analisar a ação dos estados nacionais, então a gente está pensando em política, a gente está pensando em modo de tratar determinados problemas, tá? Ao que a habilidade vai chamar de dinâmica dos fluxos populacionais. Ou seja, estamos tentando relacionar a forma com que um governo, uma estrutura política, diante do que está acontecendo ali, tá? Vai elaborar propostas para que aquele problema, aquela demanda, ó, problemas de ordem econômico-social, possa ser relacionado e resolvido, tá? Então, questões como a análise de produção daquele período da colônia, qual é a proposta que Portugal vai estabelecer, onde você vai ter, inclusive, acontecendo de 1530 para frente, né? Uma colonização mais intensa, porque de 1500 a 1530 você tem uma relação ali ainda um tanto amistosa entre indígenas e os europeus, considerando que a Espanha já tinha estabelecido na América Espanhola um governo mais rígido, um controle mais efetivo, e Portugal vai precisar ganhar tempo, aumentando a rigidez a partir de 1530. Então, percebe que nós temos já como observar a parte das habilidades, de que maneira essas questões podem aparecer para a gente. Mas a habilidade 9 é que eu quero responder questão com você. O que é que tem aqui, professor? A habilidade 9 pede para que a gente compare o significado histórico-geográfico das organizações políticas e faz muito sentido para a gente porque essas organizações políticas e socioeconômicas é parte de como que a gente vai entender, tá, o funcionamento desse Brasil colônia. Então percebe que aqui, nessas duas habilidades, compreendendo a competência como um todo,
vai ser bem importante a gente olhar para o assunto, né, olhar para o eixo temático e não simplesmente apenas considerar só o eixo, mas pensar as habilidades, pensar as questões. E eu queria fazer essa aqui com você, tá bom? Essa é uma questão de competência 2, a habilidade 9. Então, vamos entender de que forma a produção do açúcar aqui no Brasil ela foi criticada e pensada aqui dentro dessa proposta de texto. Vai fazer sentido demais para que a gente compare e observe o que é que está aparecendo para a gente aqui diante desse eixo temático. Então, vamos lá. É uma questão do Enem que vai trazer aqui o seguinte no enunciado. Segundo o texto, a produção açucareira no Brasil colonial era. Então, estamos falando de razões econômicas, tá? Como que o Brasil colônia, enquanto fornecedor de matéria-prima, fornecedor de mão de obra barata para Portugal, funcionava aqui nesse sentido. E razões econômicas ligam muito à habilidade 9, então por isso que eu estou marcando para que você também já faça essa compreensão de maneira mais rápida. O nosso texto diz o seguinte: dos senhores dependem os lavradores que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. Quero que você circule aqui algumas palavras que a gente vai discutir nessa aula, tá? E ela começa justamente com as relações sociais que vão ser estabelecidas nesse contexto do Brasil colônia. Então, você tem um grupo do qual chamaremos de senhores, outro grupo dos quais chamaremos lavradores, e nós temos um lugar onde eles partilham esse período, que é o engenho, que é um lugar de trabalho, que é um lugar onde a escravidão foi estabelecida. Vamos lá. Dos senhores dependem os lavradores que têm partidos arrendados em terras do mesmo engenho. E quanto os senhores são mais possantes e bem aparelhados de todo o necessário, afáveis e verdadeiros, tanto mais são procurados, ainda dos que não têm a cana cativa, ou por antiga obrigação, ou por preço para que ou para isso receberem. Então, percebe que o texto está falando de uma diferenciação entre esses grupos, né, dos senhores e dos lavradores, mas com enfoque nesses senhores. E essa produção, ela está ligada exatamente à forma em que cada um dos grupos assumem um papel social um tanto diferente, né? Qual era o papel dos senhores, qual era o papel dos lavradores? Vamos tentar entender a partir dos distratores, tá? Segundo o texto, a produção açucareira no Brasil colonial era, letra A, baseada no arrendamento de terras para a obtenção da cana a ser moída nos engenhos centrais. O que a letra A está dizendo para a gente, professor? Ela está tentando trazer que tudo que era produzido no Brasil, ainda naquele contexto colonial, era feita negociando essas terras, como se os dois grupos estivessem no mesmo lugar. E o próprio texto diz que eles não estão, eles partem de lugares diferentes. Estão no mesmo contexto do engenho, da escravidão, mas os senhores possuem um papel hierárquico, né, superior ao desses escravizados, desses trabalhadores. Então, a letra A gente acaba desconsiderando nesse sentido, porque a produção açucareira não dependia dessas hierarquias. Letra B, caracterizada pelo funcionamento da economia de livre mercado. E, gente, já contrasta totalmente com o mercantilismo, né? Vamos falar sobre mercantilismo nessas duas aulas, tá? Quero te lembrar qual é o lugar que o Brasil se encontra aqui nesse contexto. Vamos para a letra C. Dependente de insumos importados da Europa, nas frotas que chegavam aos portos em busca do açúcar. A gente acabou de falar que o papel das colônias era justamente fornecer matéria-prima. Então, dentro desse processo econômico, a gente considerar que essa colônia dependia de fatores externos, a gente está reduzindo a importância dessa colônia, o que não faz sentido, considerando a relação que foi estabelecida entre Portugal e o Brasil enquanto colônia. Vamos para a letra D. Marcada pela interdependência econômica entre os senhores de engenho, que a gente acabou de visualizar, né, no texto, e os lavradores de cana. Então percebe que sim, essa produção ela tem uma relação não hierárquica no sentido de pensar a importância, mas no sentido de pensar o papel de cada um desses grupos. Essa economia é movimentada a partir desses dois grupos, onde você vai ter o senhor de engenho controlando a terra e também controlando
a mão de obra escrava, enquanto, logicamente, esses lavradores possuem um papel de trabalho, onde esse trabalho é explorado a fim de gerar lucro para essa metrópole. Professor, por que não a letra E? A letra E fala sobre essa economia ser sustentada no trabalho escravo, e aí faz muito sentido, mas pelos lavradores de cana em terras arrendadas, de novo, uma espécie de dependência, tá, da metrópole referente à colônia, coisa que a gente sabe que, compreendendo a história do Brasil colônia, nós tivemos aulas, né, nessa perspectiva, nesse eixo temático, que não, né? Você vai ter as colônias sendo invadidas e sendo declaradas como parte, tá, do domínio português. Tudo bem? Então, acredito que foi legal, né? Pensar essa proposta de analisar as habilidades, fazer uma questão para que a gente compreenda e agora eu quero que a gente pense quais eram os grupos sociais, tá, dentro dessa sociedade açucareira. E aí tem uma imagem muito legal para a gente observar, tá? Bem importante mesmo, de como é que funcionava o engenho. Professor, nunca ouvi falar desse termo engenho. Se você nunca ouviu falar, se você está vendo agora, ou se talvez você já tenha ouvido falar e não tenha percebido, visualizado, né, o cenário de um engenho, vai ser bem legal agora para a gente poder entender. Você percebe que a gente tem uma estrutura de funcionamento aqui, né, onde essa estrutura ela tem um centro, que é a Casa Grande, que é a sede de onde os homens brancos eles vão ordenando, né, as funções, os trabalhos, os serviços que vão sendo direcionados ali naquela fazenda. E esse engenho ele vai funcionar dentro de uma estrutura onde os trabalhadores, os escravizados, eles têm um mesmo lugar de partilha, tanto de convivência, aqui na figura da senzala, até a sua rotina de trabalho, onde dentro do que seria aquele perímetro, existe o plantar e o colher dessas canas de açúcar, da cana de açúcar, né? E você vai ter o cuidado para com que esse espaço ele seja também gerido por pessoas que estejam ali vigiando esses escravizados para que eles não fujam. E ao mesmo tempo você tem outros ambientes de controle, como a capela, né? Onde você vai ter a missa servindo também como elemento de dominação para com esses escravizados. Um outro ponto que é bem interessante é perceber que existe uma dinâmica de vivência nesse espaço, onde trabalhadores livres vão estar também em contato com esses escravizados, gerando o que seria um domínio um tanto abrangente dessa família, né, desse senhor de engenho para com os trabalhadores. E aqui tem uma característica do processo, né, pensando no melaço, pensando na produção desse açúcar, entendendo como que esse trabalho ele era diversificado, né? Justamente para que a gente perceba que toda essa estrutura ela foi alimentada durante anos e anos, séculos e séculos, considerando justamente o tempo de trabalho desses escravizados, fazendo com que a gente compreenda que as questões que vão aparecer aqui, elas vão trabalhar em cima dessa perspectiva, dos grupos sociais que ali estavam. E é bem importante fazer esse reconhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Quero que você coloque aí nas anotações, tá? Os grupos sociais, os grupos sociais, e aí entre parênteses você coloca sociedade do açúcar, tá? É um termo que é utilizado para a gente pensar esse período do Brasil colônia, né? Considerando que é nesse momento em que o Brasil está, enquanto território dominado pelos portugueses, servindo mão de obra, matéria-prima, tá bom? Então vamos lá. O primeiro grupo que aparece para a gente, apareceu na questão, são os senhores de engenho, tá? Senhores de engenho, que possuem um papel muito importante na produção do que a gente está considerando aqui como o funcionamento dessa economia. Quem eram os senhores de engenho? Vamos lá. São proprietários de terra, tá? Proprietários de terra. São eles que, inclusive, fazem acordo, né, com os governos locais para poder fazer com que o controle desses escravizados, desses trabalhadores, sejam total, sejam completos, né, nesse sentido, onde, além da terra, tá, você vai ter uma influência política e social absurda desses senhores de engenho, tá? Então, são proprietários de terra e figuras políticas
relevantes. Isso aqui é muito importante porque agora você vai ter aí anotado, né, com você, quando esses grupos aparecerem nas questões, qual é a importância que você tem que dar nessa relação. E nesse momento, os senhores de engenho ocupam esse topo, tá, da colônia em si. Tudo bem? O segundo grupo são os escravizados, tá bom? Escravizados, que na sociedade do açúcar, o seu papel é realmente relacionado ao trabalho, tá? Então, o que é que você vai colocar aí? Que eles são mão de obra principal. E eu quero que você coloque uma coisa também, né? Que é muito importante considerar na história do Brasil colônia, que esse trabalho, enquanto mão de obra principal, ele também pode ter um termo que já apareceu em questões que é importante você considerar, que é uma mão de obra principal sujeita ao trabalho compulsório, que nada mais é do que a escravidão, tá, gente? Compulsório. E nesse grupo de escravizados, cabe destacar que não temos apenas africanos, tá? Indígenas também. Indígenas e africanos. Posteriormente, aí já vamos pensar, por exemplo, no período em que a Companhia de Jesus influencia politicamente esse momento da história, os indígenas vão ser substituídos pelos escravizados, mas não vão ser eliminados do processo de pensar escravidão, tá? Vão fazer outros trabalhos. E o terceiro grupo, muito importante para a gente considerar, são os homens livres, tá? E aí entendam homens livres não como aqueles que não têm trabalho, mas aqueles que exercem a influência e estão sob um lugar de relação muito próxima com os escravizados, com aqueles que estão lidando com esses grupos, tá? Então, nós vamos ter aqui lavradores, artesãos. Isso, inclusive, nos ajuda a entender os agentes históricos desse período, né? Porque na nossa cabeça, às vezes, fica só, era só o escravizado e o senhor e era apenas aquilo. Quando, na verdade, a gente precisa pensar a amplitude de cada período, né? Então, nessa sociedade do açúcar, nós temos aqui características muito relevantes. Então, lavradores, artesãos, funcionários assalariados, funcionários assalariados e mercadores, aqueles que negociavam, né, os produtos ali dentro do Brasil colônia. Considerando, né, gente, que aquele conceito do pacto colonial é muito discutido, porque não era tão rígido assim. O Brasil era muito grande. Imagina pensar um controle que atendesse todo o território brasileiro, tá? Então, acredito que é isso, gente. Você gostou da aula? Espero que você tenha anotado. Tira dúvida com os professores, manda mensagem aqui no plantão, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp e a gente quer te ajudar, tá? Então, para a próxima aula, vamos responder mais questões e revisar alguns conceitos aqui, como que esses grupos sociais eles tinham um papel tão importante nessa sociedade açucareira, tá? Você tem os senhores de engenho, os escravizados, os homens livres, e aqui se forma todo esse projeto. Tudo bem? Até a próxima aula, fera!